Senhor presidente Henrique Eduardo Alves, governador João Lira Neto, sofrida e esperançosa família de Eduardo Campos, família de Pedro Valadares, famílias de Carlos Percol, Alexandre Silva, Marcelo Lira, Geraldo Magela, Marcos Martins. Essa é uma sessão solene que se reveste da maior solenidade possível de tantas quantas já podemos fazer aqui, porque ela trata do limite da vida e do sentido da vida que toda morte evoca. Claro que naquele fatídico 13 de agosto, todos nós, sem exceção, ficamos absolutamente perplexos e chocados. Mas toda morte também nos faz nos interrogarmos sobre o sentido da existência. É claro que a perda para as famílias, para as pessoas mais próximas, é de uma dor aguda, terrível, que supera qualquer injunção política e, sobretudo, qualquer interesse menor material. Ali está a situação limite, a cruz e a luz. Eu conversava um pouquinho com a minha querida Ana e pude dizer, em meio à sua continuada dor, que não há maior perda para um ser humano do que ver um filho ir embora. Antes dos pais não é natural. E vocês, filhos, que viveram também essa perda de seus pais de maneira tão trágica, num acidente inesperado, isso até revolta. Mas tem sempre um sinal para os que creem, e graças a Deus eu me inscrevo nesse time, e também para os que não creem. Como homenagear aqueles que partiram fora do combinado? No plano humaníssimo, é aquilo que se disse essa tarde inteira aqui: fazer viver na nossa memória e na nossa vida os valores maiores que essas pessoas que foram embora praticaram. Amizade, caráter, respeito, generosidade, alegria, Rodrigo, e amor. Senso de justiça. Isso tem que continuar conosco. E os que são filhos e próximos dos que partiram têm essa responsabilidade ainda maior. São Francisco de Assis dizia isso: a melhor homenagem que a gente pode fazer aos nossos mortos queridos é fazer o que eles fizeram. E pelo que li, pelo que ouvi, vocês estão assumindo essa dolorosa e luminosa missão. E no plano da fé, é evidente que a gente tem que sonhar com um reencontro, para que num tempo não se sabe quando, não se sabe onde, não se sabe como, haja essa possibilidade. Todo mundo aqui já perdeu um ente querido, e essa esperança de ressurreição e de reencontro também nos alimenta, não para nos alienar das disputas da vida, das lutas, das posições, da nitidez, do compromisso com uma sociedade justa, igualitária, e eu falo pelo Partido Socialismo e Liberdade, me reportando, querido Roberto Amaral, ao Partido Socialista Brasileiro, para que essa ideia de justiça e igualdade vingue, ainda que tenhamos nessa quadra do século XXI que ressignificar todo esse ideário socialista e igualitário, porque a história humana é feita de perdas, de conquistas, de avanços e recuos, e até de atrocidades cometidas em nome de boas causas, inicialmente. Mas, para além disso, eu queria deixar essa mensagem de solidariedade profunda a vocês, em nome do PSOL. E deixo lembrando de um místico espanhol chamado São João da Cruz, que é o que eu percebo que vocês, aqui ao longo desses dias sofridos, obscuros, praticam. Dizia ele: quando se consegue sofrer e ainda assim amar, pode-se tudo, pode-se mais que tudo no mundo. Esse exemplo de vocês nos conforta muito, nos faz ter fé
na humanidade. E encerro com outro conterrâneo, eu que sou filho do Nordeste também, um cearense que teve tanta atuação em Pernambuco, em Olinda, que está lá com os seus restos mortais na sede de Olinda, o Dom Helder Câmara, que é o que nos alimenta, nós que fazemos política sem renunciar não só ao Brasil, mas à dimensão da utopia. Dizia Dom Helder Câmara, quanto mais carregada a noite, mais dentro de si traz a madrugada. Madruguemos, tenhamos esperança, o reencontro virá e a luta aqui continua. Vamos juntos.